bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só até aqui. Você já pode se assentar. Depois da queda da Torre de Babel, Deus separa os povos, Deus separa as línguas, cada um se divide em suas nações. Dali em diante para frente surge um homem chamado Abrão. Um homem chamado Abrão, ao qual muitos e famílias e tribos e pessoas não conheciam, não davam nada, cujo a tribo que ele era, e de pessoas que adoravam também a ídolos. Mas Deus chama Abrão para uma promessa muito grande. E qual é a promessa que Deus chama Abrão? Chama Abrão para levar o nome do Senhor por todas as descendências. Chama Abrão para sair da casa da tua parentela, para a casa da tua família, para poder levar o nome do Senhor em todos os ramos, em todos os lugares que Abrão tem ido. Só que, além de Abrão, antes de ser Abraão, antes de mudar o teu nome, Deus levar ele para todos os cantos. E hoje a descendência dele somos nós, que buscamos o Senhor, que nós entendemos o Deus de Israel, o Deus dos judeus, que hoje em dia é o nosso Deus, que enviou o Filho amado para os gentios também, que nós somos a descendência também de Abraão. Deus envia ele para onde? Para todos os lugares, para que sua descendência seja enorme. Abrão rodou em vários locais. Abrão foi para a terra de Atã, foi para a terra de Cananeu, foi para outras terras, foi para todos os lugares e levantou um altar em Betel. E o que Abrão faz? Abrão honra o nome do Senhor. Onde ele pisa é abençoado. Onde Abrão vai, tudo se resplandece. Onde Abrão vai, tem colheita. Onde Abrão vai, tem promessa. Onde Abrão vai, é tudo profético na vida dele e tudo acontece. Só que houve um obstáculo na vida de Abrão, que estava atrapalhando a vida de Abrão, que quando Deus fala para sair da parentela, há um irmão chamado Ló, primo de Abrão, que pega aí, o que acontece? Vai junto com Abrão para todos os cantos e atrapalha muitas coisas nas promessas de Abrão. E é nos dias atuais de hoje com a nossa vida também. Nós estamos buscando a Deus. Deus tem promessa para nossas vidas, mas às vezes tem pessoas que estão do nosso lado atrapalhando os planos de Deus na nossa vida, porque nós temos um ponto fraco. E eu digo sempre a minha esposa, família é um ponto fraco. Nós temos que entender o que Deus fala. Se Deus mandar tu fazer algo e sua família te atrapalhar, muitas das pessoas querem tu dar mais a família do que Deus. E família é um ponto fraco, mas nós não temos que pegar e ver só a nossa parentela só como família, mas Deus em princípio, em primeiro lugar. E Abrão, quando ele sai da tua terra e vai para um ambiente para ser melhor na vida dele, Abrão fala para Ló, escolha o local que você quer. Ló, cobiçando, vendo pastos verdejantes, vendo lugares bonitos, lugares inefáveis, o que eles queriam fazer? Abrão não, Ló, quis ir para o lugar que estava bonito. Foi pelo olhar, mas não foi pela promessa. Quem tem promessa não vai pelo olhar. Quem tem promessa não vai para o lugar que é bonito, que é maravilhoso. O cristão não foi chamado para ir em lugares bonitos e maravilhosos. O cristão foi chamado para ir em lugares que não são maravilhosos. O chamado de cristão foi para ir em lugares que é terríveis. E nós, como cristãos, não vamos para lugares maravilhosos. Deus vai nos levar para lugares terríveis. Deus vai nos levar em lugares para cumprir guerras, batalhas, lutas, ganhar vidas para o reino dele, levar o nome dele onde há escuridão. Deus não vai levar ninguém para lugar maravilhoso para levar o nome dele, mas vai levar a gente em lugares que é determinado levar o nome do Senhor. E o que acontece? Ló vai para um lugar de pasto verdejante, campos lindos, lugares maravilhosos. Mas Abraão, ele vai para lugares diferentes, lugares que ele olha e não vê nada de bom. Mas aonde ele pisa, começa a florescer. Amém. Glória. Aonde ele pisa, começa a dar
experiência com o nome de Deus sobre a vida dele. Aonde ele pisa, começa a ter boas colheitas. E Ló vai para campos verdejantes, vai para lugares maravilhosos, lugares lindos. E aonde que ele vai para lugar lindo se torna terrível. Que ele lança a cidade de Sodoma e Gomorra. E o que acontece depois todos sabem. Deus destrói totalmente a cidade. Não adianta a gente querer ir para lugares lindos onde Deus vai destruir. Porque lugares lindos demais às vezes acaba com o nosso coração. Lugares lindos demais às vezes acaba com a nossa fé. Porque nós estamos pisando em lugares bonitos demais e estamos esquecendo o essencial. Lugares terríveis, nós lembramos de Deus. Lugares lindos, nós só lembramos dos momentos daquele local, naquele exato momento. Quando a gente vai para um lugar bonito, um lugar lindo, um lugar chamativo, nós queremos ficar ali loucos, malucos, cobiçando coisas que não é para cobiçar. Mas quando nós vamos para lugares áridos, lugares tenebrosos, ali nós pensamos em Deus, porque é em lugar terrível que nós conseguimos enxergar mais o Senhor. É lugares que nós olhamos e falamos, Deus não está aqui neste lugar. Nós precisamos trazer Deus para este lugar. Aí nós vamos para lugar lindo, nós nem pensamos, Deus não está aqui. Aí nós falamos, Deus está aqui nesse lugar lindo, porque nós vemos maravilhas, vemos coisas lindas, tudo bonito. Mas às vezes Deus não está ali naquele local. Às vezes é só para cobiçar os nossos olhos. Mas quando nós vamos para lugar de guerra, entramos no cativo, entramos no covil dos lobos, a diferença é que nós olhamos e falamos, Deus não está neste ambiente. E precisamos levar a palavra de Deus. E Abrão, pisando em lugares que não era num bom olhar, Deus começa a se manifestar. E Deus está ali com ele, dando bênçãos, promessas, profetizando coisas boas e acontecendo. E o povo ali vendo que Deus era na vida de Abraão. E muitos se levantavam contra Abraão nesses locais, vendo que Abraão estava sendo levantado por Deus, e muitos entrando no caminho de Abraão, querendo parar o que Abraão estava fazendo na decência e na ordem de Deus. E Abraão, quando estava chegando no ambiente, em cada cidade, em cada pasto verdejante, em cada lugar que não tinha como plantar a semente, onde ele colocava, colhia. E temos que ser na nossa vida hoje, nós temos que plantar a semente. E aonde é semente? Moramos em comunidades onde o povo é mal visto pelo povo de classe B e classe A lá fora. O povo é pobre, o povo é ladrão, o povo é bandido, o povo conhece todo mundo, são tudo que vão roubar. O povo olha para nós como classe diferente, como classe indesejável, como classe que vai fazer algo de ruim lá fora. Mas nós somos um povo que Deus plantou a promessa dentro de um ambiente a qual nós podemos levar a descendência um para os outros. Se nós somos a descendência de uma semente plantada, nós temos que trazer mais descendência de sementes plantadas que estão ocultas, que não estão enxergando lá fora, mas que tem que enxergar aquilo que eles não estão vendo. O povo tem que levar mais a palavra. A palavra, ela até pode te convencer, mas o exemplo arrasta. Paulo diz que nós somos a própria carta viva. O que adianta nós pregarmos, falarmos bonito, mas lá fora não dá um exemplo? Mas você não prega bem, mas você não fala bonito, mas lá fora a sua conduta é de cristão verdadeiro e valoroso. E o povo olha para você e fala, eis ali um profeta, aquele homem é profeta, vamos hospedar ele na nossa casa, vamos hospedar ela na nossa casa, vamos montar uma mesa para ele, vamos montar uma mesa para ela, vamos montar uma cama para o profeta dormir aqui, porque onde o profeta dorme, onde monta a mesa para o profeta, a bênção entra. Muitos entram na casa com palavras, com gestos, mas nada acontece, não há mudança.
Mas quando nós buscamos o Senhor verdadeiramente, pois o Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e adoram em verdade. E aonde Ele bota a planta dos seus pés, Ele planta a semente. E aonde Ele planta a semente vai sendo regada devagar. Muitas das vezes no evangelismo, quando eu saía para evangelizar, eu digo de mim, eu não ficava muito em cima todo dia da pessoa que eu evangelizava. Porque quanto mais água você joga na planta para a semente afoga. Mas nós jogamos a semente, sumimos, voltamos depois de um tempo de novo, 2, 3 semanas, jogamos água de novo lá na semente. Sumimos, jogamos água e a semente vai crescendo. Porque cada vez que você planta uma semente, você rega de uma vez, depois você volta na outra hora para regar de novo. E quando você não aparece mais, aquela pessoa diz: muito tempo que eu não vejo fulano vir me evangelizar. Gostava de quando fulano falava da palavra para mim. Vou lá onde está o fulano, vou lá ouvir a palavra do Senhor. Porque quando nós sufocamos todos os dias, nós não conseguimos ganhar através do sufoco. Porque a Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos. Mas a Bíblia diz para nós plantarmos. E plantarmos com abundância. E é necessário com que nós saímos para fora e plantamos com abundância. É necessário hoje um culto no lar, amanhã em outro lar, depois de amanhã já em outra casa, e depois em outra casa, depois em outra casa, depois um evangelismo numa boca de fumo, depois um evangelismo com as prostitutas na rua, e por aí vai. E ganharmos o Senhor a cada dia na nossa vida. Como nós vamos ganhar o Senhor na nossa vida? Fazendo a vontade do Senhor. Porque tem muitos que buscam e não ganharam o Senhor. Tem muitos que buscam e o nome não está no livro da vida. Mas é necessário sermos diferentes, porque Jesus disse: eu vim fazer a vontade de meu Pai. E será que nós estamos fazendo a vontade do Pai? Jesus saía, pregava, evangelizava. Tinha dias que Jesus saía para descansar também. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos sendo para evangelizar? Ou estamos descansando demais? Presos no nosso querer. E Deus não quer que nós ficamos presos no nosso querer. Deus quer que nós vamos e apresentamos a Ele como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que manejamos a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. E nós temos que ser fortes para termos força para ganhar a vida lá fora. Porque se nós formos fracos, nós não ganhamos nada. O Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e na nossa fraqueza se tornamos fortes. Mas se o Senhor não se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nós somos fracos e não ganhamos nada, e capaz de levarmos setada a luta e ficar atribulado, e voltar atribulado e não querer voltar mais. Muitos estão entrando na guerra e não estão voltando mais da guerra, estão ficando por lá mesmo. Mas é necessário um preparamento para entrarmos na guerra. Foi como eu disse no ponto de pregação lá na Rocinha, no pastor Romário. Há guerreiro de Deus e há homem de Deus. Quem nós somos? O guerreiro de Deus, ele sai para a guerra, ele se prepara. E o homem de Deus está para receber aqueles que o guerreiro de Deus está trazendo. O homem de Deus está para abraçar, para acolher. Quem nós somos? Homens de Deus ou guerreiros de Deus? Nós temos que entender qual é o nosso chamado. Se é aqui dentro abraçando, ou se é lá fora trazendo, para quem está aqui dentro abraçar. Mas como é o nosso chamado? Como nós somos? Se nós ficamos presos no dia a dia, ficamos presos num trabalho, ficamos presos numa televisão, ficamos presos num jogo, ficamos presos em nós mesmos às vezes e esquecemos de sair para fazer a obra. O tempo que a gente fica sem fazer a obra, tem uma alma lá fora morrendo. O tempo que a gente fica sem fazer a obra, tem um irmão saindo da presença e voltando para o mundo, e nós estamos esquecendo de fazer a obra e resgatar quem havia perdido. E quando nós ficamos parados, tem alguém morrendo lá fora. Quando nós ficamos parados, tem alguém usando drogas, tem alguém se matando nas drogas, tem alguém se matando no tráfico, tem alguém se matando na guerra, tem alguém se prostituindo, tem alguém se envenenando, tem gente para todos os tempos. Mas nós temos que fazer a missão.
Noé pregou muitos anos. Mesmo que ele salvou a sua família, ele continuou fazendo sua missão. Mesmo que ele não conseguiu ganhar o povo todo, que o povo zombou dele, mas ele continuou fazendo missão mesmo sendo zombado. Mas ele e a família dele entrou na arca. Por mais que muitos não entram na presença do Senhor, nós temos que continuar fazendo a nossa missão, completando a nossa missão, combatendo o bom combate, para quando acabar a carreira, nós guardarmos a nossa fé. Nós temos que entrar no covil. E é necessário que nós entramos. E é necessário que nós entramos com força e com fé para poder trazer. Muitos entram na guerra sem fé e se desanimam na fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Se a fé é o firme fundamento, o fundamento é que deixa a base de pé, deixa a base estruturada. Então nós temos um fundamento na nossa vida, que é o próprio Espírito Santo nos guiando, e a base é Cristo. E nós temos que ir lá dentro, onde nós temos que ir realmente, e trazer essas vidas para Cristo. E Abraão, onde ele pisava, estava sendo próspero na vida dele. Muitos vão ser prósperos, outros vão ser ricos. Mas nós temos que entender aonde nós estamos pisando e quem nós estamos levando para pisar. Abraão estava pisando e levando Ló, e Ló estava atrapalhando a sua missão. E mesmo depois que Ló viu que estava dando tudo errado, Abraão foi resgatar Ló. Porque Ló viu que tudo tinha havido perdido. Pois Ló não tinha convicção do Deus de Abraão. Ló queria seguir Abraão, mas não tinha convicção do Deus de Abraão. E se Ló realmente soubesse que era Deus de Abraão, Ló ia pedir para Abraão: Abraão, também quero servir a esse teu Deus. E aonde Ló pisasse também seria bênção. Mas só que Ló não tinha convicção de quem realmente era o Deus de Abraão. Só queria seguir Abraão. Só queria ser mais um seguidor. E nós não podemos ser só mais um seguidor de Cristo. Nós temos que ser mais do que seguidores. Pois Jesus disse: estão aqui comigo aqueles que o Pai escolheu. Se nós estamos aqui é porque o Pai nos escolheu. Jesus falava por parábola. E Jesus disse: eu falo por parábolas para aqueles que o Pai me enviou e entendem o que eu estou falando. E tem aqueles que não entendem o que está falando. E é necessário que, como nós lemos a Escritura, nós entendemos a Escritura. Se nós entendemos a Escritura é porque o Pai nos enviou para nós irmos lá fora. Uns são chamados para pregar, outros são chamados para orar, outros são chamados para louvar o Senhor, quebrantar todo o jugo através do louvor, fazer as pessoas se quebrantarem no louvor com os instrumentos, chorarem para Deus, porque Jesus, Ele entende tudo isso desde o passado. Antes de Jesus vir na terra, Jesus já usava Davi para poder tocar a harpa para Saul, quando Saul estava endemoniado. E o louvor da harpa acalmava Saul e o espírito maligno saía. E Deus usa a gente conforme nós queremos. E Deus usa também conforme nós temos que entender. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E é necessário nós buscarmos a Deus de fé, de alma, de coração, e sair da nossa parentela. Qual o termo sair da parentela? Sairmos dos afazeres que nos atrapalham a Deus. E o que nos atrapalha a Deus para buscarmos a Deus? Às vezes ficamos presos, vendo muita televisão, vendo muito filme, vendo isso, vendo aquilo. Às vezes ficamos presos em coisas que não é para ficar. Às vezes ficamos presos em tantas coisas. E é necessário nós desagarrarmos um pouco dessas coisas. É necessário buscarmos mais a Deus. Nós temos o nosso tempo, nossos afazeres no dia a dia. Mas Deus é em primeiro lugar. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É primeiramente o reino de Deus.
E o Deus fará a justiça. E será acrescentado muitas coisas. Glória a Deus. Quantas vezes nós não temos nada, mas Deus supre nossa necessidade? Quantas vezes já faltou algo para nós e Deus cumpriu nossa necessidade? Quantas vezes aconteceu coisas conosco? Uma falta de dinheiro, uma falta de um alimento, uma falta de um remédio, uma falta de alguma coisa. Nós precisávamos naquele exato momento e Deus ia lá, enviava. E Ele continua enviando para nós. Por quê? Porque nós estamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Ele acrescenta as demais coisas. Às vezes falta muita coisa na nossa vida e esquecemos que nós estamos buscando primeiro o reino de Deus. Às vezes passamos por uma necessidade tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, porque esquecemos de buscar primeiro o reino de Deus. Mas quando nós estamos buscando o reino de Deus, não falta nada. Às vezes vem uma coisa para a nossa vida, nós estamos precisando disso, Deus nos abençoa. Às vezes tem coisas que nós estamos precisando, às vezes até não dá por necessidade de nós buscar mais ainda Ele, para Ele abençoar com coisa maior lá na frente. E é necessário nós buscarmos o Senhor. É necessário nós fazer igual Abraão, que desagarrou de Ló, desagarrar de algumas coisas que nos atrapalham a busca com o Senhor. Glória a Deus. É necessário. Hoje em dia muitos de nós ficamos presos em telefone. Hoje em dia muitos de nós estamos buscando o Senhor. Uns buscam verdadeiramente, outros cumprem rotina. Vou para a igreja bater ponto. Chega na casa do Senhor, bate ponto. Vou para a igreja, vou ficar mexendo no telefone. Qual foi a primeira palavra introdutória? Falou sobre o quê? Não sei. Qual foi a palavra que o pastor Romário falou? Não sei. Qual é a palavra que o evangelista Luiz falou? Não sei. Qual é o louvor que o pastor Veriano cantou? Não sei. Porque ficamos desligados. E tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Mas se nós ficarmos ligados no Senhor, será ligado no céu. Sabe por que não está mais havendo batismo com o Espírito Santo? Sabe por que Deus não está curando muito e não está batizando muitas pessoas? Porque as pessoas vêm para a casa do Senhor desligados. Aí chega alguém na casa do Senhor hoje, aceita Jesus hoje, e hoje mesmo é batizado com o Espírito Santo. Quem não é se entristece. Por quê? Estou aqui na casa do Senhor há muito tempo e eu não fui batizado. O irmão saiu agora do mundo, aceitou Jesus, na mesma hora foi batizado. Por quê? Porque chegou ligado, saiu de casa com o coração quebrantado. Eu quero ir para a casa do Senhor, ouvir a palavra, quero aceitar Jesus, e fica na casa do Senhor do começo ao fim ligadinho. E quando levanta a mão, aceita o Senhor, é batizado com o Espírito Santo. Nós temos que ficar ligados nas promessas e nas coisas de Deus. Porque se nós se desligarmos, não adianta. Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus muita coisa e nada vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos chegando desligados. Nós estamos vivendo num mundo desligado. Um mundo que quer aceitação de tudo, mas não quer aceitação da palavra. E nós temos que entender que Abraão, depois que se fez de Ló, as coisas na vida de Abraão começou a andar. É necessário se desfazermos de algumas coisas que nos atrapalham de buscar a Deus. É necessário se desfazermos de algumas coisas que nos atrapalham de ver a glória do Senhor, de ver a promessa do Senhor entrar na nossa vida. Muitas das vezes oramos e nada acontece porque tem algo que está nos atrapalhando. E é necessário fazer igual a Abraão. Abraão foi o pai de todas as nações, de descendências. E nós temos que ser assim também. Trazer descendências, sair evangelizar, sair trazer almas para Cristo. As vidas estão lá fora sedentas da palavra, mas não tem ninguém para que leve. É necessário nós levarmos a palavra do Senhor e se desagarrarmos de muitas coisas. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Passar a direção, pastor.